Bem-vindos a mais um Jump Talk. Nesse Jump Talk muito especial, a gente vai mergulhar em um tema importantíssimo para o mundo de hoje, que é segurança e privacidade de dados. Nos dias de hoje, né, a gente sofre cada vez mais com ondas de ataques cibernéticos, a gente tem que proteger os dados dos nossos clientes, os dados dos nossos colaboradores, né? E isso não é só um diferencial, mas uma necessidade absoluta para todas as empresas, né? Para essa conversa de hoje, a gente vai ter a honra de receber aqui Fabiana Tanaka. Tudo bem, Fabiana? Tudo bem, graças a Deus. Fabiana, ela hoje é CISO da Leroy Merlin, mas ela tem mais de 15 anos de experiência aí, é uma referência na área, né, e vem atuando aí com esses temas tão importantes. Além da gente falar da trajetória da Fabiana e falar um pouquinho de segurança, a Fabiana também é uma voz muito importante na diversidade dentro da tecnologia, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema de representação feminina em tecnologia. Então a gente vai entender um pouquinho como cibersegurança pode impactar as empresas, como impacta a Leroy Merlin desde o supply chain até a reputação da marca, né? E entender um pouquinho do futuro da segurança digital. Fabi, muito prazer em ter você aqui, muito obrigado por aceitar nosso convite. E eu queria deixar um espaço aqui agora para você se apresentar, falar um pouquinho quem é Fabi, né? E falar um pouquinho da sua experiência. Maravilha. Agradeço pelo espaço e pela oportunidade de compartilhar tema tão precioso como esse hoje em dia, né, com a tecnologia avançando e ao mesmo tempo, né, nossos dados, nossas informações necessitando ser protegidas, proteger as informações das empresas, tá? E das pessoas também, visando a privacidade das informações, visando também atendimento, né, legal, de como que a gente atua para essas prevenções. Bom, sou Fabi Tanaka, tenho 47 anos, sou mãe, tenho uma filha de 11 anos, guitarrista, eu adoro tecnologia, ciências, tudo isso. Estou há 15 anos em segurança da informação, 18 só em tecnologia. E tecnologia da informação é tão importante que essa é a minha segunda formação em tecnologia, né? Eu não sou nativa de tecnologia, mas precisei muito da tecnologia em toda a minha trajetória acadêmica, em toda a minha trajetória profissional, né? Então, eu tenho uma formação inicial, né? Sou formada em ciências biológicas. Gosto muito de física, química, biologia, ciências naturais, astronomia, tudo que envolve ciências e tecnologia eu tô dentro. E dentro da tecnologia da informação, onde estou há 18 anos, 15 anos foram só dedicados à segurança cibernética, a investigações, antifraude, enfim, foi onde eu me encontrei dentro da tecnologia. O que fez a sua atenção ser atraída para a cibersegurança no primeiro momento? No primeiro momento que eu identifiquei que, para mim, seria muito fácil trabalhar nessa vertente de investigações, forense computacional, segurança, por já estar atuando em análises biológicas e amostras para identificação de doenças tropicais. Então, sempre trabalhei ali com seres microscópicos, por isso que eu gosto muito de ciências, gosto muito de química, sou microscopista. Então, eu consigo fazer esse paralelo entre o mundo da saúde, o mundo da tecnologia, e eu vejo que as duas áreas elas se convergem, porque no final do dia o propósito é o mesmo, é proteger as pessoas. Porque quando a gente protege as empresas, a gente está protegendo os produtos, a gente está protegendo os negócios da empresa, que nada mais são, né, produtos geridos por pessoas. Então, o propósito acaba sendo muito equivalente. Então, foi isso que me despertou interesse, né, em migrar da área de biológicas para a tecnologia. Mas não foi uma migração que foi feita de uma hora para outra. Foi algo que aconteceu naturalmente, né? Então, eu digo que a minha jornada profissional foi uma simbiose. Então, eu fui saindo aos poucos da área de biológicas por necessitar tanto da tecnologia suportando as minhas experiências, os meus casos relativos
as minhas pesquisas científicas, muito pautadas em análise de dados. E isso eu tô falando lá no começo dos anos 2000. Lá no começo dos anos 2000, a gente tinha muitas oportunidades ainda a serem utilizadas em tecnologias, mas que a gente não tinha tecnologia disponível como a gente tem hoje. A gente tinha que importar muita coisa. A gente tinha que importar muito software. Né? A gente tinha que prover ali dentro de um laboratório condições básicas ali de segurança dentro das suas pesquisas biológicas, né? Porque para tudo se tem ali as questões estratégicas de negócios também. Eu trabalhava em um laboratório de análises clínicas, mas eu fazia também uma iniciação científica para o mestrado, onde eu estava buscando um solucionamento para uma doença chamada ceratite de córnea, causada por um protozoário, que é um ser microscópico. Né? Então, por isso, eu fazia muitas... rodava, né? Fazia o carreamento ali das proteínas, do RNA, do DNA. Então, já trabalhava com scripts maliciosos, que causavam doenças. E o que eu tinha que descobrir naquele momento? Antídotos, uma formulação química que não destruísse a fisiologia humana, mas que pudesse neutralizar a ação ali do protozoário. Exatamente. Então, essa foi a virada da chave quando eu encontrei essa oportunidade de trabalhar com segurança da informação dentro da tecnologia. E qual foi primeiro cargo, a primeira empresa onde você atuou com segurança da informação diretamente? E foi na Bolsa de Valores de São Paulo, Bovespa. Então, os pregões eram presenciais ainda naquela época. Então, muito se falava em plano de continuidade. Então, durante aquele período do pregão, né, se ficasse alguma telefonia indisponível, porque os pregões presenciais eram na base do telefoninho ali analógico, né? Não poderia ficar indisponível, assim como também os painéis ali que vinham, né, outras cotações de diversas partes do mundo, também não poderiam ficar suspensas. Então, muito se trabalhava com o plano de continuidades. Então, eu iniciei nessa vertente de GRC, né, de riscos e conformidade, riscos e compliance, dentro de um pilar, né, de plano de continuidade, né, que fazia muito plano de recuperação de desastres. Tá? Então, nisso, eu comecei a mapear possíveis cenários que poderiam impactar uma operação. Cenários de crise, cenários de indisponibilidade. E o que vinha naquela época? Vinha muito cenário de indisponibilidade na questão física, né? Então, piquete do sindicato, dos bancários lá na frente, né? Ali na rua. Então, ficava indisponível a entrada dos colaboradores. Se os colaboradores não entrassem, o sistema talvez não fosse funcionar, ou talvez se algum sistema ficasse parado, quem daria o suporte? Então tinham todos esses mapeamentos. E aí, com o decorrer do tempo, começaram a vir cenários de crises cibernéticas. E muito se falava de ataque de vírus, computadores com mau desempenho. Né? Então, assim, quando a gente fala de compra de ações, o principal fator decisivo para uma compra realizada com sucesso é a capacidade a velocidade como a informação chega até o comprador, do vendedor até o comprador. Sim. Então, começaram a vir cenários assim de crises cibernéticas, porque uma crise cibernética, ela pode tanto indisponibilizar, como também ela pode prejudicar a performance de como aquela informação chega até a quem ela tem que chegar. Né? E aquilo destruía, então, poderia prejudicar ali, né, um movimento comercial ali de ações. Então, esse foi o meu início. Né? E a partir daí, achei muito interessante aquilo. Porque eu trabalhava em ambientes biológicos, né, de muita insalubridade. Né? Eu ficava exposta, né,
a componentes químicos. E quando eu digo componentes químicos, podem ser componentes químicos também que trazem problemas, né, na minha própria saúde. Então, eu vivia trabalhando assim com equipamentos de proteção individual. Então, óculos, máscara. Eu parecia um robô trabalhando, né, com aquelas vestimentas todas. Então, trabalhava sempre com fluxo de ar entre eu e a amostra. Então, tinha sempre uma espécie de ar-condicionado, né? Uma cortina de ar que me dividia entre eu e a amostra biológica. Então, eu vivi tudo isso. Né? Então, quando eu saí dessa área de biológicas e fui para a área de tecnologia, falei, nossa, insalubridade zero. Quase zero. Quase zero. E continuo estudando scripts. Né? Eu fazia o carreamento ali de proteínas, RNA, né? O ácido ribonucleico, ácido desoxirribonucleico. E agora são outros scripts, né? Que a gente atua. Então, eu saí da área de biológicas, então estava ali na Bolsa de Valores. Eu fazia uma faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas, fiz termomecânica, então estava num ambiente extremamente técnico. E assim, com os jovens ao meu redor, né? E eu tive a oportunidade de aprender muito com esses jovens. Então, eu me sobressaía também na faculdade, porque além de eu ser uma das mais velhas da turma, eu era, assim, uma das poucas mulheres da faculdade, da instituição. Então, isso me fez também a quebrar talvez esses paradigmas, né? Esses muros que às vezes a gente constrói por conta de questões estruturais, que às vezes são formadas assim na nossa mente, né? E a gente acaba colocando essa cortina de fumaça entre nós e o mundo, né? Então eu tive essa oportunidade de poder remover isso da minha frente. Então, com isso, sempre pude olhar com bons olhos que tudo é possível, né? Então, de bióloga, a analista de sistemas, a desenvolvedora, fui dar aula de Java for Mobile, né? Dava aula na Fundação Bradesco. E com isso tudo, com todo esse conhecimento que eu adquiri, tanto na bio, quanto na tecnologia, na nova faculdade que eu estava fazendo, depois fui fazer pós-graduação em Direito Digital, fui conhecendo mais as questões de governança, de legislação, parte técnica, telecomunicações, também passei por empresas grandes de telecom, né? Passei pela Avaia também, onde foi para mim assim um marco gigantesco, porque foi lá que eu aprendi redes, trabalhar com redes, cabeamento estruturado, protocolos, firewall, né? Servidores convergentes. Então, eu tive a oportunidade de passar por essas áreas. Não foi assim uma jornada curta ou uma jornada rápida. Hoje eu vejo que os profissionais atuais, eles passam muito rápido pelas áreas. E às vezes nem passam, né? Mas eu tive ali 2 anos em redes, um ano e meio, né, trabalhando com cabeamento estruturado, mais outro ano e meio trabalhando com suporte field, né? Depois ia para suporte online, né? Tinha muita questão ali de suporte, o Service Desk, N1, N2, N3, Backbone. Então, eu tive a oportunidade de passar por todas essas camadas. Isso me deixou, assim, bastante fortalecida na questão. Estou confiante, eu posso mais. E sempre fui subindo esses degraus desta forma, buscando conhecimento e provando para mim mesma que é possível. É possível. E nada melhor do que não só provar para mim mesma, mas poder também inspirar outros profissionais, não somente as mulheres, as jovens, mas todos os profissionais. Porque todos nós temos os nossos pontos fracos, as nossas vulnerabilidades. E se eu descobrir que nós podemos curar, né, essas vulnerabilidades, esses traumas estruturais, que tudo isso é da nossa cabeça, e se a gente conseguir mostrar isso, né, para os estudantes, para esses jovens que querem vir para a área de tecnologia, venham de peito aberto, que nós precisamos de mais profissionais. Sim, precisa muito. A gente tem um gap enorme, né? Terrível.
em tecnologia, ainda mais em áreas especializadas como cibersegurança, por exemplo. E você falando um pouquinho da sua experiência, eu achei interessantíssimo você ter saído de biológicas e hoje está aqui em tecnologia. Quais foram as mudanças? E você falou lá da sua experiência na Bolsa, onde você, no princípio, tratou muito de ameaças físicas, né? Ameaças que estavam ali no mundo real, não no mundo digital. Quais foram as mudanças mais significativas aí em cibersegurança desde o começo da sua carreira? Que você teve que se adaptar mais e que você teve que estudar mais tecnologias, novas abordagens? O que você teve que prestar mais atenção para chegar na posição que você está hoje? Comportamento humano, sem dúvida nenhuma. Então, a cibersegurança, ela é muito ditada pelo comportamento humano. Porque a criatividade de se criar, né, um novo vírus ou um novo ataque cibernético vem da criatividade das pessoas. E agora, com a inteligência artificial, com as pessoas utilizando, né, mais analytics, mais inteligência artificial generativa, temos ataques mais robustos, né? E tudo isso não é só a máquina que faz, né? E a máquina faz isso para prejudicar outras pessoas, para prejudicar empresas, né? Então, existe ainda um comércio muito grande, né? Comercialmente falando, os ataques cibernéticos, eles ainda têm rentabilidade nesses grupos atacantes, porém, de baixo custo, por isso que os ataques cibernéticos, eles vêm aumentando porque eles ganham em volumetria. Né? Então, se a gente faz uma pesquisa de threat intelligence, por exemplo, e identifica grupos, né, realizando vendas de dados, por exemplo, muitas vezes é por um preço irrisório. Então, eles ganham por volumetria. Exatamente. Então, o grande desafio para mim, durante toda essa jornada, né, dos 15 anos para cá, né, e dos 18, né, que desde a época que eu entrei em tecnologia da informação, já se falava nisso, mas o comportamento humano que vem ditando tudo isso, né? Então, novas tecnologias, né, que a gente chama de tecnologias emergentes de segurança da informação, elas são muito necessárias, porque com o tempo, os fabricantes, eles precisam moldar, né, as novas tendências, porque senão a gente fica para trás, né? Enquanto os hackers, eles estão reunidos, né, ainda a cibersegurança, ela ainda está muito dispersa. Então, a ideia é que a gente, dentro da nossa área de cyber, a gente consiga atrair, além de atrair talentos, os talentos que já estão dentro do nicho, se fortalecerem. Porque enquanto os atacantes, eles estão unidos, pensando, né, eles têm até comunidades, né, com códigos maliciosos sendo trocados, sendo incrementados, desenvolvidos, colocando mais inteligência, nós do lado de cá, nós estamos trabalhando isoladamente, pulverizados. Você acha que isso é por conta de uma insegurança corporativa também? Eu vejo que é por conta de aculturamento. Quando a gente começa a fomentar um aculturamento e tudo é confiança. Quando a gente começa a conquistar a confiança do próximo, nós conseguimos formar grupos mais fortalecidos. Então, hoje eu já pertenço a vários grupos, né, que idealizam alguns processos mais inovadores para que a gente tenha maior resiliência no dia de amanhã e assim por diante. Quando a gente compartilha mais ideias e a gente se torna mais altruísta, isso vai gerando uma maior confiança entre os seus pares. Isso está fazendo muito efeito. E eu acredito muito que, inclusive, esses prêmios, né, que a gente conquista. Então, o prêmio que eu venho conquistando também tem muito a ver com isso, né? Tem muito a ver com a Fabi, né? Ela tá ajudando aqui a comunidade e as pessoas reconhecem, né? Porque por votação ali, eu via que meus próprios pares que estavam na lista comigo, né? Comigo ali, defendendo, né, os primeiros lugares ali, né? Os top 3 ali de cybersecurity, eles estavam votando em mim também e eu estava votando neles. Então, olha que movimento bacana. Um votando no outro, porque todos ali acreditam que cada um faz a diferença dentro do nicho, né?
Isso é muito importante que a gente coloque também dentro das salas de aula, que a gente leve esse tipo de conduta, né, para a empresa onde a gente atua, né, e que não fique somente ali no silo, dentro do nosso quadrado, né? Então eu vejo que cibersegurança hoje a gente precisa ser mais aberto, menos fechado, né? Mais ação, menos bloqueio. Perfeito, faz muito sentido. E você acha que então essa cultura, né, e esse entendimento de que os hackers do outro lado, os atacantes estão sempre na frente, pensando em formas de destruir o que a gente está criando aqui de cibersegurança. Além dessa cultura, quais outros desafios você acha que são importantes para atuar nessa área de cibersegurança? Bom, um outro desafio nós precisamos conscientizar sempre. Segurança da informação nunca é responsabilidade de uma só pessoa ou de um só departamento ou só da tecnologia. Isso já caiu por terra. Cibersegurança hoje é negócios, né? Então a gente precisa estar conectado com o negócio. Eu vejo que ainda existe um gap, né, de comunicação entre profissionais de segurança da informação e o business. Então, eu vejo que a comunicação ela é tão importante, e não digo comunicação quando a gente fala de idioma só, mas saber decifrar, decodificar nossas siglas, o nosso palavreado técnico para uma conversa mais fluida, mais executiva e que conecte mais com as pessoas. Não adianta eu chegar num board executivo ou num board que tenha lá só líderes de negócios para eu justificar o orçamento de um Web Application Firewall. O que faz um WAF? O que nós precisamos levar para o board precisamos implementar segurança para proteger a nossa superfície, onde estão as aplicações core da empresa, porque se não fizermos isso, podemos ter a nossa aplicação com parada operacional, sem poder vender nas lojas e no nosso digital e-commerce. Portanto, se ficarmos 1 minuto indisponíveis, tanto em loja quanto no e-commerce, qual será o nosso prejuízo? Qual será a possibilidade de não termos conversões nas vendas? E qual será a oportunidade da gente ter aqueles clientes que fizeram um carrinho de compras, mas não conseguiram converter? Qual é a chance que eles retornem para... Aí vem a reputação. Então, é dessa forma que a gente tem que conversar com o business. E falamos da mesma coisa, né? Então, é muito mais fácil a gente falar no formato negócios do que só no formato técnico, né? Então, nós, como líderes de cibersegurança, nós precisamos orientar os nossos times a se desenvolverem dessa forma. Segurança da informação não é só tecnologia. Segurança da informação é comunicação, é conscientização, é abertura, é observabilidade, é escuta ativa e, acima de tudo, a gente ter também a compaixão e o altruísmo para poder dividir aquilo que a gente conhece de uma forma adequada, de uma forma que o próximo entenda, porque senão não vai ter a próxima vez. Não seremos procurados na próxima vez se a gente não ter uma comunicação fluida e uma comunicação clara. Então, para que a gente tenha clientes, nós precisamos saber comunicar e vender bem, né, aquilo que a gente tem para oferecer. Então, temos que ser vendedores. Sim. E você acredita que isso tem evoluído nos últimos anos? Eu pergunto isso porque eu fico lembrando de lá de 2017, 2018, quando a gente começou a falar, por exemplo, de GDPR, LGPD, né? A segurança do dado, né, e a privacidade do dado é um aspecto muito importante da cibersegurança, porque é esse dado do cliente, esse dado do colaborador que está sendo vendido a atacado, né, aí pelas quadrilhas hoje, né? E eu, naquela época, o que eu mais sentia falta era exatamente essa integração, né? Porque você falava lá de LGPD com o DPO, a figura do DPO que nem existia ainda, né? Mas tecnologia estava muito fora de negócio, então não conseguia falar a mesma língua e ninguém entendia que
o que a gente precisava para atender a LGPD naquele momento era só ter uma base de cibersegurança e de governança de dados melhor, né? Então essa cultura é exatamente isso que você está falando, né? Pô, essa cultura de que cibersegurança não é só uma disciplina de tecnologia, mas ela faz parte da cultura organizacional, né? Com certeza, exatamente. Uma coisa que faz diferença e que tem dado muito resultado é soltarmos comunicados, e os comunicados que eu costumo utilizar para cyber não são profissionais de cyber que constroem meus comunicados, são profissionais de marketing. Porque o profissional de marketing ele vai saber traduzir a minha linguagem para a linguagem do negócio. E o profissional de marketing, né, também tem todo um skill, um know-how de como que ele conecta aquela informação com quem ele precisa conectar. Qual é o público? Né? Então isso faz muito sentido para mim. Isso já tem mudado bastante dentro da área de cibersegurança. Ainda existem muita obsolescência sobre isso, mas as coisas elas estão caminhando de uma forma tão rápida. Os incidentes cibernéticos eles estão aumentando tanto que as empresas elas estão tendo que se ajustar à força para isso, né? Mas aqueles que já estão se planejando, que já estão atuando, né, e se ajustando à nova realidade, já estão colhendo bons frutos em relação a isso. Um exemplo que eu dou foi nessa última Black Friday. Na última Black Friday, o que eu pedi para a equipe? A gente está olhando superfície de ataque, e-commerce, a gente está olhando também a segurança dos nossos PDVs, que ficam nas lojas físicas, dos self-checkouts. A gente está com monitoramento intenso, né, de threat intelligence para monitoramento de marca. Então, qualquer tipo de promoção falsa, página falsa, deepfake, perfil falso em redes sociais, fazendo vendas de produtos. E aí o nosso cliente cai numa cilada dessa e não chega o produto para ele. Faz a compra, deposita o dinheiro e o produto não chega. Então, qual é a nossa responsabilidade social em relação a isso? Segurança da informação é uma responsabilidade social também com o consumidor final. Não é só proteger os dados pessoais porque a gente está processando as informações. É a gente proteger também o cliente para que ele não caia nessas ciladas. E a gente sabe que isso é muito comum, né? Então, o que a gente fez nesses períodos, né? Na semana da Black Friday, que começou ali já na quarta-feira. A Black Friday, o dia mesmo, o dia D, é de sexta-feira à noite para sábado. Mas a gente já começou na quarta-feira e terminamos, né, essa campanha no final do dia de segunda-feira. Né? Que final de semana ainda pega ali, ainda tem a segunda-feira, né, que o pessoal ainda faz o Cyber Monday, que o pessoal ainda faz a compra. Mas, de fato, o que deixou a companhia também bastante contente foi que nós soltamos as comunicações da Black Friday sobre cibersegurança. Quantos takedowns de páginas falsas nós fizemos? Exatamente. Quantos deepfake nós detectamos e nós eliminamos? Quantas contas fraudadas nós identificamos e nós fizemos a interação e nós solucionamos? Então, colocamos os indicadores dia a dia. Então, o corte era às 15 horas do dia anterior até às 15 horas do dia seguinte. Então, durante aquelas 24 horas, nós soltávamos o comunicado. O comunicado chegava às 16 horas na caixa de todos os executivos, de todos os gerentes, de todos os supervisores, de todos os especialistas. Então, tinha esse recorte e a gente passava essas informações para eles. Então, o pessoal falou, poxa, olha como é que está o monitoramento 24/7 aqui do time de cyber. Nós fizemos, né, construímos uma sala de guerra, né, sem ter uma crise, mas para que todos estivessem ali focados exatamente, preventivamente, exatamente. Então, a gente foi passando essas comunicações dia a dia, dando transparência das nossas atividades. E no fim da campanha, né, tudo vira um comunicado geral. Isso sobe, né, com um resultado fantástico de uma Black Friday super positiva, com sucesso, né, executivos contentes ali, né, e a gente sempre na primeira página. Então, é sobre isso. Não, bacana. E assim,
você já citou alguns pontos, mas você acredita que então hoje você está numa empresa de varejo, né? A Leroy Merlin, ela está em muitos países. Quantos países a Leroy Merlin está? Em 90 países, eu acho. A Leroy Merlin, ela tem uma maior capilaridade nos países europeus, né? E aqui na América Latina, ela está no Brasil, né? Somente. A gente tem uma loja especializada, que é a Naterial. A Naterial, ela é uma loja só para produtos de móveis de externos, né? De ambientes externos, varandas, jardins. E nós fazemos essas vendas também nas lojas da Leroy, mas tem uma loja específica na Naterial, né? Mas a nossa capilaridade está na Europa, né? A gente tem também uma BU na África do Sul, né? Mas a ideia é que a gente amplie ainda, a gente tem muita oportunidade dentro do próprio país. Então, o Brasil é gigantesco. Então, a Europa, eles sempre dizem, nossa, o Brasil, ele tem um tamanho, né, continental, e nós não estamos em todos os estados ainda, né? Então, hoje, nós totalizamos aí 53 lojas Brasil, né? Sendo que nós temos, dessas 53, nós temos tanto as lojas de grande porte quanto as expressas. As expressas são menores, né? Então, tem uma quantidade de sortimento de produtos menores. Mas são sortimentos, assim, mais do dia a dia, não são materiais pesados, mas os materiais pesados, como cerâmica, por exemplo, também podem ser comercializados por essas lojas menores, que são as expressas, que ficam normalmente dentro do raio, né, dentro da Grande São Paulo, mas no raio mais metropolitano. E mais assim, espalhados, né, entre as rodovias, nós temos as grandes lojas, né? Então, essas grandes lojas, elas são supridas pelo nosso centro de distribuição, que fica localizado em Cajamar. E estrategicamente, né, localizado nesse local. E a gente tem algumas lojas que também fazem a distribuição de alguns materiais, né? Por exemplo, na Grande ABC, né, temos a loja ali em São Caetano, em São Bernardo do Campo. E aí, por conta de logística, e a gente precisa ganhar, né, dentro da logística, a questão do tempo, a gente tem essas estratégias também de alguns materiais sendo distribuídos por essas lojas, né? Salvador é um exemplo também disso, né? Então, na região Nordeste, a tendência é a gente ampliar, né? A gente já tem algumas lojas na região Nordeste, na parte central do Brasil, né? BH, Brasília, Goiânia. Então, a gente está expandindo para esses estados. No Sul, a gente vem expandindo bem também, mas a gente ainda precisa conquistar a região Norte. Então, sempre quando vou em eventos, por exemplo, Security Leaders, Mindsec e tudo mais, vem um pessoal de fora da região Norte e eles sempre me perguntam, né? Eles ficam ali, Fabi, quando que vai abrir uma nova loja, né, na região tal? Sempre quando eu venho para São Paulo, eu tenho que passar numa loja de vocês. Então, tem essa expectativa, né? Porque é uma loja que não só vende produtos de bricolagem, né, de do it yourself, mas também uma loja que tem a venda de serviços especializados, projetos, decoração, jardim. Então, é um ambiente que, assim, vai atender, né, diversas idades, diversos gostos, né, gênero. E a gente faz muitos estudos de dados também, né, sobre como que é o comportamento ali do nosso público local, porque cada localidade de loja tem também uma distribuição diferente dentro das lojas na hora de fazer a compra. Isso faz todo sentido para a gente. E como que a gente monitora a parte de segurança nessa parte de geolocalização das pessoas dentro da loja? Então, como que a gente provê segurança nisso para melhor atender as nossas vendas, mas atender o cliente também? O cliente dentro da loja recebeu um push, de repente, tá lá na área de decoração e recebeu uma oferta naquele momento e o cliente já conseguiu fazer uma compra na palma da mão, no aplicativo, né? E o cliente retira o produto lá na loja. Fantástico a experiência, né? Então, a gente é muito focado na jornada. Então, durante esse período todo, eu vejo que
a área de segurança da informação, ela precisa entender não somente só sobre negócios, mas tudo sobre essas novas tecnologias que suportam o negócio. Porque é isso que vai fazer converter, né, o nosso dia a dia, o nosso próprio valor dentro da companhia. Eu ia perguntar exatamente sobre isso. Porque assim, a gente vê que um varejo como a Leroy Merlin, vocês têm e-commerce, tem a loja física, tem o supply chain, né? Deve ter uma complexidade de segurança enorme, né? Você já falou da cultura, você já falou disso está integrado com a estratégia, está integrada com a estratégia organizacional. O que mais você vê de complexidade, né, quando a gente está falando de varejo e cibersegurança? Dentro do varejo, a gente tem diferentes nichos internos ali, né, de colaboradores. E a conscientização ela tem que chegar para todos e de formas diferentes. Porque nem sempre um colaborador ele vai ter um e-mail, vai ter um notebook, vai ter um computador, vai ter um smartphone. Porque às vezes o colaborador ele é só um assistente de loja que não tem esses equipamentos, mas ele precisa, né? Esse colaborador ele precisa saber os conceitos básicos de cibersegurança e proteção de dados, porque o cliente vai perguntar para ele em algum momento. Nós temos os nossos totens de privacidade de dados, né, com QR Code para o cliente escanear e abrir a nossa política, né, as nossas diretrizes, tanto de segurança quanto de proteção de dados. Mas muitas vezes o cliente quer a resposta rápida, ele quer perguntar ali para o vendedor, né? Ou chega até a comunicar, né, algum atendente de loja sobre um produto que comprou num portal, num e-commerce que não era nosso. E o produto não está chegando. E quando a gente vê, portal falso, né? É um e-commerce falso. Então, qual é a melhor forma daquele assistente de loja acolher um caso como esse, né? Como que ele acolhe? Nós temos hoje, dentro da Leroy Merlin, um programa chamado Influenciadores, programa de influenciadores. Hoje, eu sou uma das influenciadoras de meio ambiente, né? Então, quando a gente faz sempre as mesmas coisas, é importante que a gente também faça coisas diferentes para trazer nuances diferentes, né? Diversidade de conhecimento para dentro de casa. Então, hoje, como influenciadora de meio ambiente, eu influencio também em comunicações. Eu acabo conhecendo mais pessoas dentro da companhia. Eu acabo ganhando popularidade nessa questão de cyber, né? Então, uma diretora de cyber realizando atividades de sustentabilidade. Então, onde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar com isso porque eu tenho que ser um exemplo para a companhia. Quando eu falo em companhia, não são para os donos da companhia. Sim, são eles. Mas para toda a equipe que está fazendo o negócio girar, né? Então, toda a camada ali operacional está vendo aquilo acontecer. Então, dentro do programa de influenciadores, hoje, nós temos 116 influenciadores com a temática cibersegurança e privacidade de dados. Eu falo isso com orgulho, porque são influenciadores que se candidataram por conta, super voluntário, nada imposto. Então, por que nós estamos conseguindo tantos seguidores? Porque nós também seguimos outras frentes, né? Então, faz todo sentido a gente fazer tudo isso. Eu faço mentorias na empresa, trabalhando com Kanban, com metodologia Agile, né? Então, metodologia Lean, né? Que usa muito no centro de distribuição. Então, com essas mentorias que também eu executo dentro da empresa, eu começo a levar, né, mais influências e trazer mais influências. Eu levo e trago influências o tempo todo. Então, desses 16 influenciadores de segurança e privacidade, eles recebem um workshop nosso.
Então, damos um banho de loja de informações relevantes de cibersegurança. E se for um workshop voltado para o atendimento, nós vamos treinar esses influenciadores a acolher os atendimentos sobre essas dúvidas de segurança nas lojas. Se for um público ali de saque, né? A gente tem um centro de atendimento Leroy Merlin, que é o Calme. Adoro esse trocadilho, né? O Calme, que é o nosso saque. Então, é um lugar que recebe, muitas vezes, críticas, reclamações e tudo mais. E nós temos também uma aliança, né, com essa diretoria, né, de atendimento. Fizemos uma aliança onde nós temos uma equipe que atende também as nossas necessidades de segurança. Então, cliente liga para a gente com dúvidas, elas fazem o N1. Se a dúvida for um pouquinho mais complicada, né, para responder, passa para a gente. Aí vem para um N2, vem para minha equipe. Se a equipe não conseguir, né, tratar, se é algo que já escalou para o nível jurídico, legal, vem para N3. Aí vem para DPO, né? Então, na minha estrutura, dentro da cibersegurança, né, eu como diretora de cibersegurança, eu tenho dentro da minha estrutura também estrutura de Data Privacy Officer. Hoje eu estou interinamente, mas eu tenho, né, uma gerência abaixo de mim que cuida dessa frente, né? E isso vem nos trazendo assim muita volumetria, inclusive de incidentes tratados e de conhecimento de como o nosso público, como o nosso consumidor, ele está olhando para a privacidade de dados. Eu vejo que o nosso consumidor hoje já mudou, já está mais interessado em saber como que nós tratamos de forma segura os dados que eles imputam ali no sistema, um CPF que ele pede para colocar ali na nota fiscal. Já estão mais interessados nisso, né? Então, vem muitas dúvidas. E fora isso, esses influenciadores de privacidade, a gente tem praticamente 2 influenciadores por loja. Isso é muito legal. E eles recebem o PIN, o nosso PIN de segurança da informação, que coloca aqui no cordãozinho do crachá. E isso, gente, a gente trata isso com um mérito pessoal. E o pessoal quer os PINs. Então, tem colaborador que tem vários PINs. Ele vai se sentir responsável, vai se sentir representando, né, a marca, representando aquela frente. Eu represento a cibersegurança, eu represento a privacidade de dados, eu faço parte do antifraude, eu faço parte de deixar o ambiente mais seguro, eu faço parte disso. Então, quando eu recebo um troféu, ou quando eu recebo um prêmio, esse prêmio não é meu somente. Esse prêmio é de todos esses que receberam PIN. Veja como tudo, né, tudo se converge unicamente para o ser humano, para as pessoas. Então, é sobre isso que a gente precisa falar em cyber, né? Então, eu vejo que tecnologia é isso, né? A vertente pessoas, processos e tecnologia. Cibersegurança também, né? A gente pode colocar ali entre esses 3 eixos, o eixo do meio, onde todas elas se convergem, é onde a gente tem entrega de valor. Perfeito. Eu acredito muito nisso que você falou, na questão da segurança, desses 3 aspectos, né? Os processos, as pessoas e a tecnologia. A tecnologia é só um meio ali, né? Uhum. Até agora a gente não falou de ferramenta. Isso. A gente só falou de pessoas, como as pessoas utilizam os dados, como as pessoas interagem com a segurança, né? E como que é a cultura da empresa. O que você entende que... A gente falou sobre esses desafios, mas a gente tem um mundo mudando aí completamente com o advento da inteligência artificial generativa e outras inteligências artificiais na mão de um público maior, né? São tecnologias que já existiam, mas a gente não tinha tanto acesso assim. O que você vê como desafio futuro para a cibersegurança, né, com essas mudanças tecnológicas que a gente tem hoje em dia? Nós precisamos ser rápidos, né? E para ser rápidos não é implantar tudo de uma vez só. Quando a gente fala em tecnologia, quando a gente fala de ferramentas de segurança. Muitas vezes, para ser rápido, nós precisamos ir um passo por vez.
Porque indo um passo por vez, a possibilidade da gente tropeçar é menor do que a gente querer dar um passo maior que a perna. Então eu vejo muitas empresas implantando ferramentas de segurança da informação. Vai lá e pá, implanta um monte de coisa. Tá cheio de Ferrari na garagem. Não tem os motoristas certos. Pode até ter os motoristas, mas não tem os drivers corretos. Então é importante que a gente tenha um ambiente para capacitação, laboratório, né? Então eu tenho um laboratório lá. Lá a gente tem o Red Team, Blue Team. No final das contas ali vira um Purple Team, né? Então dentro desse laboratório é onde nós fazemos os testes antes de implantar qualquer coisa. Então antes de escolher inclusive ferramentas pra gente, né? Então a gente tem que ver se vai baixar a nossa complexidade, se não vai deixar mais complexo, porque tudo que gera mais complexidade no fim do dia pode gerar assim possíveis problemas, ou ao invés de baixar a vulnerabilidade vai aumentar por falta de capacity nosso para poder operar. Então temos que ser simples. Precisamos ter sofisticação nas coisas. Eu falo que a gente precisa ter um time de elite, com ferramentas de elite e com configurações de elite. Não adianta ter uma ferramenta de ponta sem a gente ter um tuning, sem os drivers ali. Tem que ter um suporte, uma sustentação também adequada, né? Então começar por pequenas partes. Porque vai chegar no momento que lá no final do ano, se a gente começa isso logo no início, fazendo esse planejamento e aplicando as nossas melhorias por ondas, vai chegar um momento que você completou, né? Então trabalhar com metodologias, então a gente fala muito de Agile, fala muito de Lean, tudo isso. Então tudo isso é a forma como a gente se organiza para fazer melhor as coisas, de uma forma mais simples, chegando no mesmo resultado, né? Eu sou muito adepta a isso. E quando a gente vê, depois de um certo momento, a gente está com ferramentas de ponta instalado e funcionando. A gente tem um plano estratégico de segurança da informação, onde nós atualizamos esse plano todos os anos. E esse plano, além de atualizar todos os anos, eu ainda faço plano para os próximos 3 anos. Só que não são planos que são cravados em pedra. São planos que podem ser modificados conforme as necessidades e as intempéries que possam ocorrer durante a jornada, né? Então, a gente tem que ter sempre, dentro do nosso desafio como CISO, a gente tem que ter essa possibilidade de articular quando for necessário, mudar a rota quando for necessário, mudar o orçamento quando necessário. Isso tem que estar dentro do nosso plano estratégico, tem que estar formalizado, tem que estar declarado e tem que estar aceito por todo mundo. O risco é de todo mundo. O risco é de todos. Uhum. E dentro do plano estratégico a gente utiliza os frameworks, tá? Então é o SysControls, o MITRE-ATT&CK a gente utiliza muito ali na nossa camada de monitoramento, camada de CSEARCH, né? Que é a resposta a incidente, detecção. O NIST, que a gente usa muito para a camada de segurança de redes, que ele é mais técnico do que até a própria ISO, né? A ISO 27001, ela é muito ali na gestão, mas a gente já está em caminho da certificação também, né? Então, isso nos deixa, assim, bastante confortáveis em relação, estamos fazendo o melhor possível conforme as melhores práticas de mercado, né? Então, são guardrails ali que a gente utiliza para poder chegar do outro lado, dentro, né, de padrões conhecidos, né, e atestados pelo mercado, que dão certo. É uma forma também da gente colocar credibilidade, né? Aquele carimbo dentro do nosso plano estratégico. E esse é o nosso intuito, né? Além da certificação, né? Da gente comprovar através de uma auditoria interna, de uma auditoria externa, né? Por uma British Standard. Gente, isso é sensacional, né? Então, esses desafios no varejo em relação a
todas essas vertentes, pessoas, né, tecnologia, tem a questão das lojas físicas, tem o digital, tem supply chain, toda uma cadeia ali de abastecimento, temos vários fornecedores, né, de não só de soluções de tecnologia, mas fornecedores de negócios, são vendors, né, fornecedores de produtos e parceiros também que estão plugados dentro do nosso marketplace. Então veja quantos pontos que nós podemos, né, ter de vulnerabilidade se a gente não tiver essa observabilidade, utilizar esses frameworks, ficaríamos totalmente às escuras. Eu tenho uma curiosidade, que eu acho que é uma curiosidade de muita gente que não é da área de cibersegurança. A gente sempre vê no jornal, no portal de notícias, que, poxa, teve um vazamento de dados, teve um ataque de cibersegurança. Mês passado, uma grande varejista aí ficou fora do ar mais do que final de semana, 3 dias, né, perdendo alguns milhares de reais. Como é esse momento da resposta ao incidente? A gente estava falando muito da preparação, mas o incidente ele vai ocorrer, né? Porque o pessoal, os hackers estão na frente, né? As quadrilhas estão na frente, e o que a gente está trabalhando para corrigir aqui e nos proteger, eles já sabem o que a gente está fazendo, né? E o ataque vai acontecer. Como que é esse momento do ataque, da resposta? Você já passou por algum momento crítico assim na sua carreira? Não, nunca passei na minha carreira por momentos assim, mas a gente tem que estar sempre preparado, né? Então, quais são os programas que eu utilizo para preparar não somente área de cibersegurança, mas as áreas que suportam e mais a área de negócio e mais os executivos? Sala de crise. Então, exercícios constantes de sala de crise. Então, nós fazemos tabletop, né, de plano de recuperação de desastres, visando cenários de crises cibernéticas. E isso vem muito lá, né, do começo, quando eu falei para vocês que eu comecei ali no Bovespa trabalhando com PCN e plano de recuperação de desastres. Então, e olha que é um assunto que eu tô falando isso aí de anos de 2006, 2007, e que ainda hoje ainda é moderno, né? É um assunto atual, né? Então, precisamos ter plano de continuidade, plano de recuperação de desastres e realizar esses testes de mesa. Então, nós reunimos todos os anos, né, com as equipes técnicas para fazer o tabletop. Acontecer um cenário X, né? O que vamos fazer agora? Então, começa a discussão. E hoje a gente já tem tecnologias, né, interativas, como o Miro, por exemplo, que a gente já consegue fazer a interação e colocar ali um pool de ideias, né? E conseguir estruturar um plano junto com as pessoas que vão resolver o problema pra gente. É uma construção conjunta. Então, fazer esses planos de recuperação, esses tabletops em conjunto, vai trazer um sentimento também de pertencimento dessas pessoas que ajudaram a construir. Não é somente a gente já mostrar um fluxo pronto, mas ajudá-los a construir, mas drivando, né, para uma metodologia de construção assertiva, né, de um melhor tempo de retorno, por exemplo. Quando a gente fala de tabletop ou de salas de crise, né, a gente faz os testes também com o público executivo, aí já entra outros elementos, né? Elementos como media training. Então tá lá acontecendo uma crise, né? Vamos acionar o seguro cibernético. A imprensa tá aí fora, o que nós vamos fazer? Só que aí a imprensa vai estar lá mesmo, porque aí a gente contrata uma equipe, né, para fazer o media training. E aí chama algum executivo da salinha, vai lá para fora, né, e é entrevistado como se fosse real. E aí, nesse momento, que dá todo, né, um sentimento, poxa, não estou preparado para isso. Fabiana, vamos fazer novamente, né, esse treinamento de sala de crise, porque não tá bom. E a gente faz de novo e vai fazendo. Apareceu alguma coisa no noticiário, então a gente já deixa preparado também o noticiário, né, que a gente grava alguns dias antes,
mostrando se fosse verdade aquele noticiário, né? Qual seria, então, a reação e o posicionamento da empresa? Então, tem que fazer também um treinamento com os executivos, porque enquanto, né, o time operacional está tratando, né, do restabelecimento, né, da identificação das tratativas, do restabelecimento do problema, tem lá os executivos segurando, né, na questão da comunicação, na questão financeira, né, ainda pode ter uma coação, né, se for ataque de ransomware, por exemplo, tem a questão do sequestro. Então, tem uma negociação ali também. E assim, a gente não pode crucificar empresas que pagam também. Cada caso é um caso específico, né? Imagina, às vezes, aquela empresa, se não paga aquele resgate e é uma empresa pequena, né, e fica sem os dados e parar de operar, ela fale. Imagina quantas famílias ali impactadas. Então, a gente tem que também ter essa empatia, né? E muito se fala disso, né? Já tem países até que vetam essa questão de pagar pelo resgate. Eu sou a favor de não pagar o resgate, mas aí, né, tem todo, né, uma estrutura tem que suportar. Tem que suportar. Porque um ataque cibernético nunca é igual ao outro. Tem um ataque cibernético que é seguido, né, de vazamento de informações. Tem ataque cibernético que é seguido, né, de uma questão reputacional, de cunho pejorativo. Às vezes pode ser também um ataque tão sofisticado e robotizado que pode afetar até nossos clientes, né? Então, eles podem utilizar, assim, a própria infraestrutura para poder disseminar scripts maliciosos para outros ou para outras empresas. Então, tem empresas, inclusive, que sofrem ataques cibernéticos que acabam sendo, tipo, um vetor de ataque para outras empresas do mesmo setor. Vira uma doença contagiosa. Vira, exatamente. Vira... Exatamente, aí tem os botnets e tudo mais. Então, né, vira uma espécie de pandemia, né, no caso. Aí a gente volta para as similaridades lá. E o tempo todo isso é vivo na minha cabeça, né? Então, como que a gente neutraliza tudo isso? Então, o mais importante de tudo, além de saber agnóstico a qualquer tipo de ferramenta solução, é você ter a lógica na cabeça e a estratégia já ali elaborada na sua cabeça e tirar aquilo, né, da nossa mente, traduzir aquilo, né, formalizar aquilo no papel e transformar aquilo no entregável maravilhoso para a empresa. Então, eu sempre penso dessa forma e estou sempre fazendo esses trocadilhos aí, essas similaridades aí com o que eu já vivi dentro da biologia. Bacana. Antes da gente começar a conversar, vocês estavam falando sobre cibersegurança e IoT, né? E como que isso é importante para Leroy Merlin e dentro do supply chain. Você poderia falar um pouquinho para a gente desse tema? Sim. Bom, segurança de IoT, acho que atualmente assim, é um grande calcanhar de Aquiles para diversas empresas, né? Porque dia a dia vai se aumentando a quantidade de IoTs, principalmente no que tange a chão de fábrica. Então, tanto nas lojas físicas, mas o centro de distribuição é um ambiente onde a gente tem mais dispositivos para fazer o monitoramento. E são dispositivos cruciais para o nosso negócio, porque o nosso negócio ele não vive sem o abastecimento, ele não vive sem as entregas. Não vive sem essa cadeia logística também de recebimento de novos produtos, né, dos nossos fornecedores. Então, imagina, é um emaranhado ali, né, de questões que, assim, para suportar tudo isso tem que ser um RP. Primeiro, tem que ter um RP robusto, seguro, controlado, né, com níveis de acessos controlados, com perfilamentos sempre monitorados, revisados, né? E a gente tem que ter uma revisão ali crítica dentro dos processos críticos, tem que ser mapeados e a gente precisa saber o que está acontecendo. O RP que controla os IoTs da empresa, principalmente os IoTs que ficam na nossa cadeia de distribuição.
Então, dentro do nosso centro de distribuição, nós temos até uma nova tecnologia, uma tecnologia italiana, né? A gente tem a verticalização hoje dos nossos materiais pesados. Então, a gente hoje, tendo essa verticalização, a gente tem robôs que fazem a coleta desses materiais pesados em estantes assim muito altas. Então, anteriormente, os nossos materiais pesados ficavam todos horizontalmente no chão, em pallets. Hoje os pallets eles são erguidos e colocados em elevadores que vão encaixar esses pallets super pesados dentro dessas estruturas, né, dessas ferragens, e elas ficam demarcadas como se fossem bibliotecas. Se a gente para esse sistema por alguma questão de segurança, a gente tem um problema de segurança de IoT. Sim. Né? Então, por isso que a segurança ela tem que começar dentro do sistema core, e também a segurança ela tem que estar no hardware, né? E no sistema embarcado. Por isso que, como fazemos a segurança dos sistemas embarcados? Em primeiro lugar, Vendor Risk Assessment. Os nossos vendors, eles precisam ter a segurança adequada para estar no nosso arranjo. A solução que esse vendor ofereceu para a gente utilizar e que a gente adquiriu para utilizar dentro desse processo, esse sistema precisa ser avaliado também. Gestão de vulnerabilidades no sistema. Estava vendo uma estatística outro dia de uma pesquisa recente da IBM e eles estimam que 60% dos ataques cibernéticos são de falhas de segurança de vendors, né? São falhas de terceiros. Exatamente. Que afetam diretamente a sua empresa. Exato. E o que a gente menos quer hoje é ficar puxando cabo para eliminar conexão. O que nós precisamos ter é controles, porque nem o vendor e nem nós podemos parar o nosso negócio. E se o vendor está com a gente, ele é tão importante como nós. Ele tem que crescer junto com a gente tem que ter essa responsabilidade social. Então, para que a gente tenha realmente tudo isso funcionando, nós precisamos ter esses processos de avaliação de riscos de fornecedores e, se houver riscos, compartilhar esse risco com o fornecedor e ajudá-lo a resolver aquele risco, diminuir aquele risco. Porque enquanto o fornecedor não diminuir o risco vai continuar dentro da nossa casa, né? Então, a gestão de vulnerabilidades ela tem que ser constante, tem que partir do fornecedor. A partir dos acordos que fazemos contratualmente com o fornecedor, ou somos nós, ou somos eles, né, ou o outro lado, que faz a gestão de vulnerabilidades dali para frente, né? Então, tem que ter esse processo constante, tem que ter atualização de firmware, por exemplo, né? Tem muitas empresas, indústrias, que fazem anos e anos que não atualiza firmware. Então, fica o medo de, poxa, se eu atualizar, pode parar, e você cria um gap para... Exatamente. Exatamente. Para a gente não se ficar rendido, né, nessa situação, por isso que eu falo, às vezes não tem o processo, mas antes tarde do que mais tarde. Então, iniciar um processo de avaliação, né, de assessment. Então, esse assessment vai gerar uma visibilidade, um raio-x daquilo que a gente precisa tratar. Se o fornecedor não consegue tratar naquele momento, a gente tem que entender os porquês, né? Contratualmente, eles são responsáveis por manter o sistema seguro, então eles vão ter que fazer aquilo, mesmo que nós tenhamos que ter alguém ajudando a esse fornecedor chegar num score adequado para poder operar dentro do nosso arranjo. Senão o arranjo ele fica contaminado, né? Então, esse controle é muito importante, né? E gestão de vulnerabilidades em IoT também é algo assim crucial para se fazer. E muitas vezes esses IoTs precisam, né, dessas atualizações de firmware, atualizações de software embarcado, né? E tudo isso a gente só consegue com as parcerias, né? Então, a gente, assim, fornecedor tem que ser tratado como parceiro de negócio. Ele faz parte do nosso arranjo, é de nossa responsabilidade, né? Então, eu acho que essa abertura que a gente dá
e essa transparência que a gente tem também com todos aqueles que fazem negócio com a gente, essas parcerias, elas são tão importantes para que a gente entregue qualidade para o nosso negócio, né? E são importantes para que a gente crie essa relação de confiança. E no final do dia, todos ganham, todos crescem e a nossa economia começa a crescer também, né? Então é esse tipo de pensamento que a gente tem que ter. É isso que eu gosto de aplicar, né, no nosso dia a dia. Então, dentro dessa cadeia de suprimentos, eu vejo muito isso. Então, tratar com mais de 2.000 fornecedores não é fácil, né? Mas a gente tem que ter os diagnósticos. E a gente precisa ter essa transparência também com eles. Se tá ruim, tem que falar que tá. Sim. Né? Se tá bom, comemorar junto, potencial fornecedor, vamos em frente, né? Então, assim, é um exemplo para os demais, né? E todos começam a querer alcançar o mesmo patamar de excelência, né? E isso só tende a fazer a nossa economia crescer. Perfeito, perfeito. Fabi, a gente sabe que a gente tem uma disparidade na representação feminina no setor de tecnologia, né? A gente fala que algumas pesquisas mostram que 40% dos profissionais de tecnologia são mulheres, mas pesquisas recentes mostram que, primeiro, na gestão esse número é muito menor, né? E em cibersegurança, estima-se que esse número também é menor, né? Falam em torno de 24% de mulheres dentro desse setor. Você foi premiada agora, né? Como qual é o Security Leader, né? Como Security Leader, muito legal. O Chicão estava falando que foi a primeira mulher que recebeu essa premiação, então parabéns. Como que você entende, né? Como que você entende que a gente pode diminuir essa disparidade no cenário? E criar um ambiente mais inclusivo, mais atrativo para mulheres na cibersegurança. Outra questão, você também participa do MCIO, né? E aí eu queria saber qual que é o impacto do trabalho do MCIO nessa representatividade, nessa inclusão. Tá certo. Bom, em relação às mulheres na cibersegurança, em tecnologia no geral, tem sido um grande desafio até o momento, né, de trazê-las mais para perto, mas a gente não pode parar. Acho que o grande desafio é esse, né? Tudo que a gente começa a fazer, a gente precisa dar continuidade, né? A gente não pode ter uma acabativa ou desistir porque esses participantes não chegam, né? Então, às vezes, a gente começa ali com uma meetup, começa ali com algumas ações, né, para mostrar para o nosso público externo que nós estamos olhando para a diversidade e inclusão. Que nós não somente ditamos a diversidade, mas que também incluímos, né? Nós chamamos para as atividades. Então, é importante que a gente também tenha um nível de capilarização dentro das universidades, que a gente também consiga influenciar jovens, né, adolescentes, e assim influenciar positivamente já na educação de internet segura e já chamar para próximo da tecnologia e mostrar que tecnologia não é um bicho de 7 cabeças, né? Porque eu vejo que para o público feminino ainda elas se sentem talvez desencorajadas a estudar, por exemplo, desenvolvimento de sistemas ou trabalhar com infraestrutura, porque algum tempo atrás elas viam que somente os homens ou mais o público masculino ali que estava interessado, né, em conversar sobre bit byte ou então trabalhar com computadores e tudo mais, e elas foram então procurando, né, outros caminhos, né, mais em caminhos mais, vamos dizer assim, mais administrativos, menos técnicos. Mas o que a gente precisa mostrar para a população, não somente para o público feminino, mas para todo o público em geral, que todos nós somos capazes de tudo. Sim. Né? E eu vejo muito que, às vezes,
nas minhas mentorias, eu tenho que ajudar também o público masculino. Eles me procuram para as mentorias também. Porque todos nós somos seres humanos, todos nós temos nossas vulnerabilidades, nossos traumas para serem tratados. E às vezes são coisas tão pequenas que a gente, né, às vezes com uma atenção que a gente dá, com uma palavra de positividade, a perspectiva muda. Né? Então, a gente tem que olhar para as pessoas como seres humanos e que umas precisam das outras. Então, o fato, talvez, das mulheres não virem para isso, tem a ver muito com esse histórico, mas que está mudando aos poucos, né? A nossa população, ela vem mudando dia a dia. E, assim, a gente precisa, sim, exercer, né, a nossa missão de atrair talentos, precisamos. Então, assim, eu estou em constante trabalho de atratividade de talentos. Então, estou em entrevistas, venho falar em podcasts, crio artigos, né? E são artigos, assim, que vão ajudar nessa atratividade de talentos, porque eles vão ler. Retenção também, nossa, retenção, muito importante a retenção. Então, assim, eu tenho hoje, na minha equipe, 50% das líderes, né, dos líderes da minha equipe são mulheres. Então, a gente já tem um equilíbrio ali, né, de gênero. E a gente tem que incluir também outras perspectivas, né, no sentido de neurodiversidade, né? Então, às vezes a gente até tem questões ali de espectros ali de TDAH, né, de déficit de atenção, autismo, e que são mentes brilhantes, que vão nos ajudar muito, são pessoas muito focadas, né? Então, a parte também racial, né, parte de etarismo, né? Então, se for ver, eu entro em todas essas, né, eu entro no racial, entro no etarismo, entro no gênero. Então, eu vejo que eu tenho uma grande missão em poder inspirar pessoas. Não somente as mulheres, mas inspirar pessoas. Então, eu gosto de inspirar, principalmente os jovens, porque eu vejo que os jovens são as chaves, assim, para que a gente tenha um futuro muito melhor do que a gente tem hoje. São jovens criativos, são jovens que já vem com uma mentalidade diferente. Quando eu faço uma campanha, por exemplo, de conscientização, mesmo sendo, né, feito por um time de marketing ali, eu sempre valido isso com algum jovem, né? Jovem, né? Veja, isso está conectando com a linguagem atual, né? Tá conectando sim, nossa, muito bacana, você colocou memes aqui, nossa, super a ver, vai conectar lá com quem tá trabalhando ali na loja, vamos em frente. Então eu faço essas validações. E o jovem também, ele tem a capacidade de fazer as críticas mais duras, as conversas difíceis, né? Nós somos talvez mais cautelosos, assim, mas os jovens já falam na lata. Né? Então eu vou perguntar para um jovem, né, para os aprendizes: isso aqui tá bacana? Fabi, isso não tá bacana, isso é boring, isso é old school. Então já vem aquele punch, né, de realidade. Falei, poxa vida, e não é que é precioso, né, a gente ter essa escuta ativa. Então, a minha participação, assim, para inspirar mulheres é muito nesse sentido de trabalhar muito mais a emoção delas, porque às vezes não é nem por questão de vir para a tecnologia, mas cada um tem a sua vontade de trabalhar no que quiser, poder ser o que quiser, né? E às vezes está ali na tecnologia, não está se sentindo bem, porque não se encontrou ainda lá. Pode ser que seja uma outra profissão que tenha que ser executada ou escolhida. E é sobre isso. Então, elas podem ser o que elas quiserem ser. E eu já inspirei tantas mulheres a saírem de áreas de business. Então, que nem eu tenho uma super coordenadora, né, que trabalha ali conosco no pilar antifraude, faz o CTI muito bem e trabalha com Lei Geral de Proteção de Dados. Hoje, ela é uma baita especialista em cibersegurança.
mas é uma advogada. E por que não? Né? Então, é muito disso. E isso é muito do ser humano, isso vem muito de questões históricas e às vezes questões assim familiares e estruturais, que você só pode se formar numa profissão e trabalhar naquilo a vida inteira. Não é mais assim. Nós somos multidisciplinares. Gente, é maravilhoso o conhecimento que a gente adquire em todos os cantos, em todos os lugares. Se eu pudesse, eu passaria a minha vida inteira estudando diferentes coisas. Mas uma das coisas que eu faço muito também são as mentorias com as mulheres. Elas me procuram, né? Mesmo porque, né, elas enxergam assim que a minha jornada é uma jornada inspiradora, né? Elas entendem que, poxa, mudou ali de área, né? Mas não descartou a profissão, né? Ainda continua muito vivo em mim tudo isso. E tudo isso pode ser usado no dia a dia, né? Eu não deixo de ser bióloga, eu não deixo de ser tecnóloga, eu não deixo de ser DPO, eu não deixo de ser uma CISO. Ninguém deixa de ser quando a gente não quer deixar de ser. É filosófico, né? Mas é sobre isso. A gente não pode descartar aquilo que a gente conquistou com tanto apreço e com tanto esforço. E coisas conquistadas, né? Títulos conquistados, conhecimentos conquistados que a gente pode utilizar no nosso dia a dia. E muito bem, né? Tudo isso é uma somatória. Conhecimento é uma somatória ali de skills, onde você pode encaixar, né, e trabalhar aquilo, né, de diferentes formas. Então, é mágico isso. Então, quando as pessoas viram a chave para isso, conseguem se sobressair, começam a subir de nível. Isso é interessante, né? Porque todo o seu... É um desbloqueio. A capacidade já tá ali, né? Já tem a capacidade. A questão é um bloqueio que não é técnico, que não é... Exatamente. E sobre a MCIO, né? Eu fiz parte da MCIO durante o ano passado. Inclusive, eu chamei, né, uma das minhas madrinhas, que é a Luzia. Ela é CTO, né? Uma mulher super inteligente, né? Empoderada e se comunica muito bem. Uma executiva, assim, exemplar. Então, minha madrinha, ela me levou para a MCIO, né? Então, eu executei algumas atividades. Eu tenho ainda uma mentorada, né? Então, mentoro Vivi. É uma das minhas mentoradas da MCIO. Então, tenho agendas periódicas com ela, né? E a gente trata muito desses aspectos realmente emocionais, né? Socioemocionais, que podem travar, né? Interferir na questão profissional, né? E, assim, você vê que são pessoas brilhantes, com uma criatividade, assim, que vai além, né? Fora da curva até, mas tem algo travando ali, né? Então, a gente presta essas mentorias e até onde dá. Se a gente vê que precisa de um apoio, né? Mais técnico, mais profissional, né? A gente encaminha, né? Ou orienta, né? Olha, seria interessante, né? Fazer um processo de coaching, talvez. Então, é muito gratificante participar de comunidades, né? Como a MCIO, que é uma comunidade que ajuda muito, né? As mulheres, as jovens, né? Então, super recomendo. Hoje não faço mais parte da MCIO, mas eu tô entrando em uma outra comunidade, né? Também de mulheres em cibersegurança. São líderes de cibersegurança, mesmo puramente de cyber. Onde nós vamos também prestar algumas mentorias e auxílio também, né? Para as jovens que queiram ingressar na área. Né? E a gente mostrar que tudo é possível, não existem barreiras. Às vezes a barreira está só na nossa cabeça e não tem nada demais acontecendo, né? Então a gente o poder da mente, né? O poder das palavras, assim, às vezes a gente pensa muito naquilo, acaba se tornando uma verdade, né? Para a pessoa somente, mas não está acontecendo nada de mal, nada de errado. Então são essas questões que a gente precisa ajudar, né? Essas meninas que talvez estejam precisando, né, dessa segurança, dessa confiança, né? Não existem barreiras para ninguém.
E também os mentorados, né? Então, assim, se eu colocar na lista, assim, quantos mentorados eu já tive, mulheres e homens, tá equilibrado, né? Eles vêm procurar, querem saber mais sobre liderança, querem saber mais como lidar com essa questão, né? De questões emocionais, estruturais, né? Que envolvem a questão dos preconceitos dentro da empresa, como trabalhar isso. Né, me procuram também para entrar nas meetups, né? Então hoje eu sou uma das mentoras ali, né? Sou uma das madrinhas ali da meetup que tem na Leroy Merlin sobre diversidade e inclusão. E a gente vem também fazendo esse movimento, né? Em relação a atrair mais talentos diversos, né? E a gente abre para o público vir conhecer. E no final do evento, né, fica nas entrelinhas lá. Tá vendo como é possível? A gente coloca os profissionais diversos para apresentar algum tema bem técnico e a gente mostra, tá vendo como é possível? E no final, né, a gente também tem o nosso catálogo de vagas, onde nós disponibilizamos para os jovens, né, poderem se aplicar. Perfeito. E aí eu queria fechar, já que o pessoal já vai querer matar a gente, eu acho que a gente já passou um pouquinho do tempo, mas... você já falou bastante sobre o tema, mas só uma pergunta final e aí pro pessoal do marketing fazer o corte. Tá bom. Para esses jovens que querem entrar em tecnologia, cibersegurança, se desenvolver nessas áreas, se desenvolver em liderança, qual é a dica de ouro? O que você falaria para você há muitos anos atrás, quando você começou a sua carreira? Confie em você. Pratique sempre o bem. Seja sempre correto com as pessoas e não deixe que a limitação alheia lhe limite. Perfeito. Ótimo. Obrigado, Fabi. Eu queria agradecer muito essa conversa. A conversa foi inspiradora, foi muito bacana. Eu queria te parabenizar pelo Security Leaders também. Obrigada. E eu acho que a gente tem muito a aprender com você. Se o pessoal quiser te buscar em rede social, LinkedIn. Claro, fiquem à vontade. Perfeito. Você quer deixar algum recado final, Fabi? Eu quero agradecer vocês por esse espaço, né? Estou muito feliz aqui de estar com vocês hoje, né? De levar essas informações para o público, né? E vamos disseminar, capilarizar isso, né? Porque eu acho que a gente consegue ajudar de alguma forma, mesmo não sendo da área de cibersegurança, mas caso tenham interessados, né, a vir também a percorrer o mesmo caminho, eu fico à disposição, né, para trocar ideias e conversar sobre. Perfeito. Muito obrigado, Fabi. Obrigada, Anderson. Pessoal, até o próximo Jump Talk.